5 dicas pra conquistar uma mulher, mesmo sendo um homem baixinho. Oh, meu Deus, por que você ficou aqui, meu pedacinho de 1,5 m? Coisa mais bonitinha do mundo, fica triste não, viu? Fala, cowboys, beleza? Você já deve ter notado aí que o título do vídeo remete não a o que eu vou falar daqui pra frente. Eu não pretendo abordar 5 dicas ou algo assim, tá? Mas ele remete à brincadeirinha aí que a moça fez no início do vídeo, tá? Mas eu quero usar essa brincadeira pra gente abordar esse assunto e falar de uma verdade, tá? Uma verdade que pode ser incômoda, pode ser ruim para muitos, mas que não deixa de ser algo que a gente tem que abordar aqui, que a pessoa precisa entender algum contexto, um porquê, né? A gente vê nos vídeos, por exemplo, eu tenho aqui os vídeos das análises de Tinder e tudo mais, que é bem comum muitas mulheres aí colocarem em descrição ali dos perfis delas que não quer cara baixinho, se for de certo tamanho já nem dê ali match com ela, que não sei o que, né? E aí tem vários perfis, né? Tem os perfis que não falam isso, mas colocam a própria altura, e geralmente o significado é esse, tá? Pode até ser que a moça seja muito alta e quer já deixar claro, porque tem homens também que não gostam muito, enfim, mas geralmente não é isso, tá? Porque a mulher ela teria a tendência a esconder essa informação, na verdade. Ela coloca aquele número justamente para que homens que estejam abaixo daquele número deem preferência para não dar o like nela, entendeu? Ela quer ser menos direta, ela é mais educada, dá até para dizer isso. Já as que falam, né? Algumas vão falar números que na verdade elas querem números maiores, e outras são já bem diretas e já falam um número de fato. Tipo, eu quero que seja, tem que ter 1,80 a mais, não pode ter menos que isso, não sei o que e tal. As que falam, por exemplo, números muito elevados, claro que são verdadeiras iludidas, né? Porque a média brasileira aí não é tão elevada assim. E claramente ela não vai obter esse retorno aí, muito pouco provável na vida dela, no dia a dia, ela saia com cara, só sai com cara que tiver mais de 1,80. É improvável, tá? Essas moças, elas colocam isso no Tinder, porque no Tinder elas filtram o máximo que elas puderem, por isso que a proporção lá de matches, né, que acho que é de 5%, se eu não me engano, algo assim, né? Não lembro agora do número, tá? Enfim, mas o vídeo não é sobre match. Então, tem essa questão, né, desse filtro que elas fazem, né, nesses aplicativos e tal. E elas falam muito dessa questão de altura também. E, claro, no dia a dia, elas também notam esse tipo de altura, mas elas também não têm como ficar te medindo o tempo todo. Então, um cara ali na faixa de 1,75, 1,76, enfim, ele geralmente é um cara que não tá lá, não ganha muitos créditos nessa altura, mas também não perde. Ele consegue equilibrar muito bem essa questão, né? E pouco provável que ele vá ser prejudicado. Esse é o ponto, assim. É só realmente uma mulher que seja mais alta do que ele, que é a minoria da minoria. A maioria das mulheres ali, elas já são altas a partir dos 1,70, já estão até sendo consideradas altas, né? 1,70, 1,72 ali e tal. Então, esse tipo de mulher pode até preferir caras na faixa de 1,80, assim como as outras também, né? Mas um cara de 1,75, 1,76 ali, ele está, entre aspas, um pouco mais tranquilo nesse sentido. Agora, os caras que ficam ali na faixa de 1,70, 1,72, eles já começam a entrar num nível onde eles ficam mais preocupados com essa questão, né? Não ficam extremamente, mas ficam mais preocupados sim, porque eles já não são vistos como aquela altura, entre aspas, adequada, né? E abaixo disso, é óbvio que daí já começa a ficar ainda mais pesado, e esse ponto, que é um ponto que não tem muito que a pessoa fazer, né? Então, por isso que é complicado, por isso que é tão difícil a gente abordar esse assunto, né? Porque a beleza, outros aspectos, né, tem algum tipo de solução viável, né? Enquanto que a altura já é um negócio um pouco mais, né? Tem até algumas cirurgias e tal, mas é uma coisa tão fora da realidade, vamos dizer assim, que é até difícil de eu falar aqui. Então, um cara que é muito baixinho,
Eu sempre falo o seguinte, eu falo nos vídeos, por exemplo, sobre beleza, que a pessoa ela tem que focar principalmente no que ela pode melhorar, né? Então não é porque você é baixo ou porque você tem um rosto assim assado, enfim, que você não pode tentar atingir o máximo possível da sua capacidade, né? Então um cara baixinho, como eu falei, ele não vai necessariamente conseguir atingir uma demanda de altura, né? Ele pode até comprar um salto, sei lá, alguma coisa, mas tipo, não vai fugir muito daquilo, né? Então, o que eu defendo que um cara que queira impor uma questão seria a questão física, tá? Por quê? Porque no final das contas, quando as mulheres falam da questão de altura, elas estão falando muito mais de um aspecto de segurança, entre aspas, do que um aspecto de altura propriamente dita. Porque um cara que é alto, mas é um cara super magrelão, esquisito e tal, ele também não ganha grandes olhares das mulheres ou algo assim, entendeu? Então, o ponto não é necessariamente a altura, mas é o porte. Porque o que a mulher quer, ela quer sentir exatamente esse ponto que a modernidade fala que não, né? Mas o que elas querem é olhar, né? Você maior do que elas, porque você é o líder da relação. Você é o cara que abraça, é o cara que dá segurança, dá aporte, o porte físico, entendeu? Então um cara de repente baixinho, ele precisa... Aqui eu tô falando a real, tá? Aqui eu tô falando com base se você quer ter essa questão, quer ter relacionamento, tá bom? Então um cara que tá com essa vibe negativa sobre a altura dele, ele precisa se esforçar ainda mais na questão física, porque no final das contas é isso que tá sendo o ponto para elas, né? Então, ainda que a altura vai continuar sendo, vamos dizer assim, um elefante branco na sala, né? Não tendo nem altura, nem porte físico, aí realmente fica muito complicado, entendeu? Fica muito difícil de você impor uma questão física e impor até mesmo uma liderança nesse relacionamento, né? Você vai ter que ter muita atitude e tal, né? Você vai conhecer pessoas aí que são baixinhas, de repente não tem um porte físico, mas tem muita atitude, vão e tal, mas vai ficando cada vez mais difícil. Então, quando eu quero passar um ponto aqui, eu quero passar um ponto real, né? Então a realidade é essa sobre a altura, tá? Então a mulher, ela quer isso de um homem, ela quer essa segurança, ela quer esse contexto todo, e a altura é um dos pilares, e esse pilar também está relacionado à liderança, da mesma forma que um homem também não curte geralmente uma mulher mais alta do que ele, justamente porque pode prejudicá-lo nesse quesito também. Então você vê que no final das contas, por mais que algumas mulheres passem do ponto, são ridículas, falam questões assim absurdas, a mulher tem 1,50 quer ter um cara de 1,80, sabe, umas coisas assim, por mais que nesse ponto realmente seja ridículo, e aí a gente zoa mesmo porque a pessoa está totalmente sem noção, né? Tirando esse ponto, eu não acho exatamente errado elas quererem que o namorado seja mais alto ou algo assim. O errado, é claro, esse contexto todo ser falado de um jeito tão escroto, né, para não dizer outra palavra, porque realmente acontece muito, e eu consigo imaginar aí quanto que os caras que têm uma altura ali, principalmente abaixo de 1,70, começam a ficar um pouco mais chateados, vamos dizer assim, né, com esse tanto de coisas, né, que elas falam, enfim, né, algumas, né. Então é isso o recado do vídeo, tá? Então se concentra, principalmente se concentra em você, né, óbvio, né, mas se você tem isso como um ponto, então foca no seu lado físico, porque no final das contas é isso o maior ponto da questão, né? É o quanto você consegue passar de segurança, tá? Então, se você conseguir passar uma segurança física, vai ter uma bela compensação com certeza, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se puder deixar um like, se inscrever aqui no canal, tá? Tamo junto, cowboys!